Queridos, eu quero falar da minha alegria hoje à noite, de poder estar com os irmãos, especialmente participando desta grande festa espiritual, Congresso da Umadame, de modo que me sinto muito privilegiado e honrado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Minha gratidão ao querido pastor Cláudio Munhoz pela confiança, pela saudação de boas-vindas e por nos confiar o púlpito da igreja para falar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar e trazer a saudação do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor Cláudio, a todos os obreiros e a toda a igreja de Deus aqui na cidade de Americana. De igual modo, quero também cumprimentar e agradecer o pastor coordenador da Umadame, pastor André, toda a diretoria e todos os responsáveis por esta festa que estão trabalhando e organizando este evento, que já de alguns dias, desde sábado, salvo engano, os irmãos estão aqui em cultos de celebração ao nome do Senhor, cantando louvores e ouvindo a palavra de Deus. Minha gratidão a toda a juventude, a toda a Umadame, que Deus em Cristo possa continuar derramando as suas ricas e abundantes bênçãos sobre a vida de cada moço e de cada moça. Eu vou pedir que você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo de número 14. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 14. Se você encontrou Gálatas capítulo 6, versículo 14, diga amém. Amém. Ouçam o que diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero ler ainda mais um texto. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Queridos, dos exemplos que eu vou dar aqui agora, muitos de nós, a maioria de nós que estamos aqui hoje à noite, se não todos, em algum momento já passamos por esta situação. Por exemplo, você que usa óculos, assim como eu, já deve ter experimentado alguma vez, passado pela experiência de ter se esquecido onde guardou os seus óculos. É muito provável que você que tem o seu carro já deva ter se esquecido onde guardou as chaves do carro. Normalmente essas coisas acontecem quando você está muito apressado, precisando sair, e você bate de um lado para o outro dentro de casa. Meu Deus, onde foi que eu guardei as chaves desse carro? Você quer ver uma coisa que eu acho muito curiosa? Você está na sua casa, sai da sala para o quarto para fazer lá alguma coisa, chega lá, você coça a cabeça e diz: meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Já passou por isso?
As mães que me ouvem hoje à noite, que têm mais de 2 ou 3 filhos, aqui e acolá trocam, confundem os nomes dos filhos. Eu sempre me refiro à minha mãe e brinco muito com a minha mãe nesse sentido, porque nós somos em 5 irmãos, todos já casados, mas ainda hoje, quando todos estão reunidos na casa da minha mãe, ela quer chamar o meu nome, por exemplo, ela chama o nome de todos os meus irmãos primeiro até chegar no meu. E agora com os netos, que já passa de 10, ela troca os nomes e mistura os nomes dos filhos com os netos e fica aquela beleza. Nós nos esquecemos com facilidade das coisas. Nós nos esquecemos de um compromisso que estava marcado, não podia esquecer e de repente terminou esquecendo. Nós nos esquecemos de um horário, você havia marcado um horário para uma determinada coisa, de repente você assusta, olha no relógio, o horário já passou. Nós nos esquecemos com facilidade das coisas. E por que é que eu estou dando todos estes exemplos aqui para vocês hoje à noite? Porque na vida cristã, na caminhada cristã, nenhum cristão verdadeiramente cristão, nenhum cristão genuinamente cristão pode se dar ao luxo de se esquecer das cenas do Calvário. Nenhum cristão que se preza como cristão, nenhum verdadeiro, legítimo seguidor de Jesus Cristo de Nazaré pode cair no erro, passar por desapercebido em algum momento da sua vida, a ponto de se esquecer ao longo de sua trajetória cristã daquela madrugada silenciosa, enquanto havia silêncio e todos dormiam, na virada da quinta-feira, quando Jesus foi traído, e na virada da quinta para a sexta-feira da paixão, Jesus Cristo estava sendo julgado por uma corte covarde, por um juiz covarde, e eles condenaram o meu Senhor de forma cruel. Ele foi sumariamente condenado a morrer morte de cruz. Nenhum cristão pode jamais se esquecer do evento do Calvário. Nenhum cristão que se preza pode cometer o erro de se esquecer das cenas da crucificação. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Com raríssimas exceções, normalmente, em redor de todo o mundo, as igrejas cristãs, o grande povo cristão em redor de todo o mundo, normalmente, com raras exceções, celebram a ceia sempre naquele mesmo dia do mês, normalmente uma vez no mês. Porque a ceia tem, entre outros objetivos, esse objetivo de trazer à nossa memória, de deixar fresco em nossa memória o evento do Calvário. A ceia é um ritual. E para que serve um ritual? Um ritual é feito, ele acontece, ele é celebrado metodicamente, com o objetivo de não deixar que uma tradição se perca. Para que uma tradição não se perca, para que ela não caia no vácuo, no esquecimento. Então você tem um ritual. E como já mencionei, com raras exceções, em redor de todo o mundo, normalmente sempre uma vez no mês, sempre naquele mesmo dia do mês, a igreja se reúne para cercar a mesa do Senhor. A ceia é um ritual, mas ela não é só um ritual. A ceia é também uma celebração.
E quando cercamos a mesa do Senhor, nós estamos celebrando a vida de Cristo Jesus, que foi dada a todos nós. Mas a ceia não é também só um ritual e só uma celebração. A ceia é um sacramento. Por que ela é um sacramento? Vocês sabem que nós temos dois grandes sacramentos no cristianismo: batismo em águas e a ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana acrescentou o casamento como um terceiro sacramento, mas nós, cristãos protestantes, cremos apenas nestes dois sacramentos: batismo em águas e ceia do Senhor. E nós então cremos que, para além de um ritual, a ceia tem um valor espiritual. Ela tem um significado espiritual, é um sacramento na fé cristã. Mas a ceia não é só um ritual, não é só um sacramento, não é só uma celebração. A ceia é também um memorial. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu. Tendo dado graças, ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é rasgado, a minha carne que é rasgada, o meu corpo que é dado em favor de vós. Tomou o cálice e por semelhante modo ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então, nós cristãos protestantes, nós seguidores de Jesus, nós discípulos de Jesus Cristo, o Nazareno, precisamos ter esta compreensão da importância do significado da ceia do Senhor, com este objetivo, entre outros, de conservar na nossa memória, de conservar fresco em nossa memória aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos, quando Jesus Cristo foi traído, foi preso, foi julgado, sumariamente condenado a morrer morte de cruz. Dito isto, com esta compreensão, eu quero perguntar hoje à noite aos meus queridos irmãos e irmãs que me ouvem: por que a cruz? Qual o significado da cruz? Qual o simbolismo da cruz? Qual o lugar da cruz na mensagem cristã? Qual o lugar da cruz na história da igreja e na história do cristianismo? Qual o significado da cruz na mensagem cristã, na fé cristã? Ah, meus queridos irmãos, o cristianismo poderia muito bem ter adotado uma manjedoura para ser o símbolo da fé cristã, para ser o grande símbolo do cristianismo. Poderia ter adotado também um peixe para ser o grande símbolo da fé cristã, o grande símbolo do cristianismo. Poderia ter adotado um barco. Por que não um barco? Já que Jesus andou algumas vezes de barco, já que Jesus usou o barco algumas vezes para pregar para as multidões, o barco poderia ser um símbolo da fé cristã, um símbolo do cristianismo, mas não, a cruz. Por que a cruz? Eu penso, meus queridos irmãos, que em primeiro lugar, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no primeiro século, e tentar compreender o que era a cruz, qual era o significado da cruz, o que representava a cruz lá no primeiro século. A cruz, em primeiro lugar, no primeiro século, era símbolo de maldição. Os judeus tinham isto muito claro em suas mentes, embora a cruz era um instrumento utilizado
pelo Império Romano para matar as suas vítimas de forma cruel, mas que a cruz era símbolo de maldição, estava muito claro na cabeça dos judeus, por causa do livro do Deuteronômio. Eles conheciam perfeitamente a escritura que diz: maldito todo aquele que morre pendurado no madeiro. E foi exatamente isto que Jesus fez por mim e por você. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu a nossa maldição. A Bíblia diz que ele foi feito maldito em nosso lugar. A cruz era símbolo de maldição. O que era a cruz no primeiro século? A cruz no primeiro século era um instrumento de tortura. E era um instrumento de tortura dos mais violentos, dos mais sanguinários, dos mais terríveis, dos mais macabros que podia existir no primeiro século. Muita gente morreu numa cruz antes de Jesus e também depois de Jesus. A história diz que houve um tempo que Roma matou tanta gente que faltou até madeira para fazer cruzes para crucificar tanta gente que Roma levou a morrer pendurado numa cruz. E então existiam alguns rituais, porque como se não bastasse a morte de cruz ser uma morte cruel, penosa, dolorosa, uma morte triste, uma morte muito dolorosa, os imperadores romanos, ou o Império Romano, fazia questão de tornar ainda mais intensa, ainda mais dolorosa a morte de cruz. E por isto, eles, antes que a vítima, após ser condenada, após a vítima ter sido condenada, após o réu receber a sentença de condenação, antes que a vítima, que o réu fosse levado a ser pregado na cruz, primeiro ele era submetido a uma sessão de espancamentos, de açoitamentos e de tortura. Tanto Charles Swindoll, um grande escritor norte-americano, no seu livro Das Trevas ao Amanhecer, como o famoso teólogo John Stott, que escreveu um livro com o título A Cruz, que é um livro muitíssimo conhecido por vários cristãos em redor do mundo. Ambos os escritores, eles escrevem ou comentam em seus livros aqui mencionados, aqui citados, de que forma Roma se utilizava, qual era a maneira, qual era o método que Roma se valia para submeter a vítima, o réu, a sessões de tortura, a sessões de espancamento. Primeiro, eles rasgavam todas as roupas da vítima. A vítima ficava completamente nua, sem nenhuma peça de roupa sobre o seu corpo. Depois, eles faziam a vítima abraçar um tronco largo de madeira. Ele era largo e baixo. A vítima abraçava aquele tronco. Eles acorrentavam os seus pulsos e os seus tornozelos. E então, com a vítima imobilizada e presa na cepa de tortura, eles pegavam um chicote e começavam a espancar as costas da vítima presa ao tronco de tortura. Foi exatamente isto que eles fizeram com o meu Senhor. E cabe ressaltar o seguinte: havia uma lei na tradição judaica que regulamentava a quantidade de chicotadas que alguém deveria tomar. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1. Havia uma lei, um dispositivo na lei judaica que regulamentava a quantidade de chicotadas. Não podia passar de 40 açoites. A vítima não podia ser açoitada, o culpado não poderia ser açoitado mais de 40 vezes. O judeu temia quebrar essa lei, e então ele contava meticulosamente 39 chicotadas, não chegava às 40, 39, para não correr o risco de quebrar esta lei
de Deuteronômio, capítulo de número 25. Porém, todavia, contudo, entretanto, o nosso Cristo não foi espancado, não foi chicoteado, segundo os métodos judaicos. Esta é uma lei judaica. Ele foi espancado, ele foi chicoteado, segundo os métodos romanos. Segundo os métodos romanos, de forma cruel, de forma horrorosa, de forma terrível, eles espancaram o meu Cristo de forma cruel. Foi exatamente isto que eles fizeram com o meu Senhor. Rasgaram todas as suas vestes, Jesus ficou completamente nu, totalmente despido, enfrentando vergonha de nudez. Ele enfrentou vergonha pública, desnudo perante a multidão. E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: quando você vê nos quadros, nos filmes, nas imagens do Cristo crucificado, com aquela espécie de um fraldão aqui tapando as suas partes íntimas, aquilo é uma invenção posterior da Igreja Católica Romana. Jesus não usou aquele fraldão. Ele foi completamente nu mesmo, enfrentando vergonha de nudez, vergonha pública por tua causa, por minha causa, por nossa causa, desnudo e submetido àquela sessão de tortura como ele sofreu. Amarraram o meu Senhor no tronco de tortura. Os pesquisadores afirmam que o tipo de chicote que eles usaram para espancar o meu Cristo era uma espécie de um azorrague. Esse azorrague tinha 12 pontas. Nas pontas dos chicotes eles amarraram lasca de madeira, pedaço de osso e chumbo, e então começaram a espancar de forma cruel as costas do meu Senhor. As lascas de madeira, os pedaços de ossos cravavam na sua carne, rasgavam a cada puxada que o carrasco dava. Voou sim pedaços de carne do meu Cristo. Ele perdeu muito sangue ali no tronco de tortura, porque era este o objetivo do chumbo, era para provocar uma espécie de uma hemorragia que acelerava o esguichamento do sangue. Ele perdeu muito sangue ali. E Charles Swindoll, inclusive, comenta no seu livro, que eu já mencionei, que era tão cruel o espancamento no tronco de tortura, era tão terrivelmente macabro, cruel, sanguinário, horrorosa a maneira como a vítima era surrada no tronco de tortura, que muitos não suportavam e morriam ali mesmo no tronco de tortura. O meu Cristo suportou tudo isto sem reclamar. Ele não abriu a sua boca para reclamar, ele não abriu a sua boca para blasfemar. Isaías, no capítulo de número 53, 750 anos aproximadamente antes dele, se você puder conferir comigo aí na sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1, ouçam o que diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, versículo 7, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Açoitaram o meu Senhor de forma cruel, mas ele não blasfemou.
Eu imagino os soldados que estavam espancando o meu Senhor admirados, porque eles estavam acostumados a espancar um réu. Eles estavam acostumados a espancar uma vítima num tronco de tortura. Mas eles nunca haviam presenciado uma cena como aquela. Um homem inocente, resistente, suportando a angústia, a dor, a agonia, por causa dos meus e dos teus pecados. Ele não pronunciou nenhuma palavra de blasfêmia. Os soldados estavam acostumados a espancar vítimas do tronco de tortura, e estava acostumado a ouvir todo tipo de blasfêmia, blasfemando, gritando, em agonia, em desespero, amaldiçoando o imperador, amaldiçoando o dia do nascimento, blasfemando contra Deus. Pela primeira vez na história, tem um inocente sendo moído na cepa de tortura, mas ele não reclama. A estas alturas o meu Senhor já estava um bolo de carne humana completamente machucado. Em Isaías capítulo de número 52, versículo de número 14, Isaías profetiza 750 a 800 anos aproximadamente antes dele, e se refere exatamente àquilo que o Cristo de Deus haveria de padecer, quando diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Estava o meu Senhor completamente desfigurado. A essas alturas ele estava um bolo de carne humana completamente machucada, completamente deformada, totalmente ensanguentado, esvaindo-se em sangue. E então eles pegaram uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça do meu Senhor, colocaram um manto vermelho sobre os seus ombros, que vinha até a altura da sua cintura, uma cana na sua mão, se ajoelharam diante dele, em tom de zombaria. Eles faziam este gesto aqui e diziam: salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Pegavam a cana da sua mão, espancavam com ela a sua cabeça, vendavam seus olhos, batiam na sua face e diziam: confessa quem foi que te bateu, confessa quem foi que te bateu. Mas o meu Cristo permaneceu calado, ele não blasfemou. Insultaram ele, mas ele não reclamou. Cuspiram no seu rosto, mas ele não reclamou. Zombaram dele, tripudiaram sobre a sorte dele, mas ele não blasfemou. Permaneceu quieto, calado, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, sem pronunciar nenhuma palavra de blasfêmia com quem quer que seja. E então eles pegaram uma cruz, a cruz que não era dele, a cruz que era tua, a cruz que era minha, a cruz que era instrumento de tortura, a cruz que era símbolo de maldição, colocaram sobre os ombros dele e obrigaram-no a carregar aquela cruz até o Monte Caveira, ao Gólgota, que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém, no monturo de lixo. Lá ele foi levantado. Eles cavavam um buraco, era assim que procedia, deitava a cruz primeiro, a vítima era pregada, suas mãos e os seus pés, tinha uma espécie de um apoio, um pino de apoio que eles colocavam no pé da cruz, debaixo do pé da vítima, e aquele apoio, não pensem vocês que era para de algum modo aliviar a tensão ou o sofrimento, porque não era. Aquilo era apenas para ajudar, quando a cruz fosse levantada e jogada dentro do buraco, era para auxiliar, ajudar o apoio do corpo, para não rasgar a carne e o corpo terminar caindo da cruz. Levantaram o meu Senhor crucificado, pregado naquela rude cruz, e lançaram a cruz dentro daquele buraco. À sua esquerda estava um ladrão, à sua direita estava outro ladrão, e cumpriu-se a profecia do profeta na antiguidade que disse: entre os malfeitores ele foi contado, coroado de espinho, esvaindo-se em sangue, havia caminhado exaustivamente, carregando aquela cruz pesada, debaixo de vaias,
de xingamento, abandonado, desprezado, recebendo toda a maldição, toda a culpa, todo o peso do pecado de toda a raça humana estava sobre ele, pregado no alto daquela cruz. E na cruz, mesmo pregado na cruz, ele ainda não ousou falar nenhuma palavra de blasfêmia ou de condenação contra quem quer que seja. Ao contrário, lá no alto da cruz, pregado, esvaindo-se em sangue, os olhos inchados mal podiam abrir, a face toda deformada, a órbita aqui em volta dos seus olhos, todo roxeado das pancadas que ele levou na sua face, pregado naquela cruz. De repente ele fala algumas palavras, algumas frases, que Orlando Boia, que foi considerado o apóstolo da literatura brasileira, escreveu o clássico Os Heróis da Fé, entre outros tantos livros que ele escreveu 2 volumes intitulados Espada Cortante, e Orlando Boia foi quem cunhou este tema, as 7 palavras da cruz, que eram na verdade frases curtas, porque ele também não podia fazer discursos longos. No estado em que ele estava pregado na cruz, ele não tinha como fazer discursos longos, então ele proferiu curtas frases pregado naquela cruz. Não na ordem que está na Bíblia, mas eu posso mencionar algumas delas para vocês. Quando, por exemplo, ele clamou dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz ele clamou dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, numa alusão a Maria e a João, o único discípulo que estava ao pé da cruz. Na cruz ele ainda clamou dizendo: tenho sede, tenho sede. E então eles molharam uma esponja em vinagre. E vocês sabem que não é vinagre de cozinha. Vinagre ali era uma espécie de um vinho de uma péssima qualidade, um vinho ruim, uma marca ruim de vinho. Eles molharam ali aquela esponja, colocaram na ponta de um caniço e chegaram lá perto da boca do meu Senhor, pendurado naquela cruz. Na cruz, ele clamou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá estava o meu Senhor pregado na cruz e clamando, intercedendo: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, com o coração cheio de amor, cheio de paixão, porque fiquem sabendo, senhores e senhoras, que me ouvem hoje à noite, Jesus estava ali, apesar de toda a descrição que eu fiz aqui para vocês, e que vocês já leram no Evangelho, mas ele não estava ali como uma pobre vítima do destino. Não! Ele também não estava ali como alguém sobre quem choveram só desgraças. Não! Ele estava ali com o coração cheio de amor, cheio de amor, amando todos nós, amando toda a humanidade. E é quando o seu coração já a ponto de explodir em amor, pregado naquela cruz, ele ouve quando um dos ladrões que estava pendurado ao seu lado repreende o outro que blasfema, e enquanto ele repreende o outro que blasfema, ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas calma um instantinho, pense comigo. Uma coisa é você ver a rainha da Inglaterra rodeada de glória, com aquele cortejo bonito, com toda a pompa de glória humana, e você diz: nossa, que rainha bonita, que reino impressionante, eu quero fazer parte do reino desta rainha. Uma coisa é você ver os grandes reis, os grandes imperadores que o mundo já conheceu, montados em seus cavalos reais, vestido com as suas vestes reais, acompanhado por uma legião de soldados valentes,
com um cortejo bonito, impressionante, e você diz: nossa, que coisa extraordinária, eu quero fazer parte do reino deste homem. Mas quem estava na cruz do meio não estava vestido de vestes reais. Quem estava na cruz do meio não estava coroado de coroa, com coroa de ouro e de glória humana. Quem estava pendurado na cruz não estava ladeado de soldados poderosos. Quem estava pendurado naquela cruz estava coroado de espinhos, esvaindo-se em sangue, todo deformado. Mas aí que está a beleza do evangelho. O ladrão conseguiu olhar para ele e conseguiu ver para além das feridas, conseguiu ver para além da coroa de espinho, e ele disse: este homem é rei, e o seu reino é um reino de outra espécie. Eu quero fazer parte do reino deste rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus inaugura um reino para os condenados, quando disse: hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Pregado naquela cruz, meu Senhor esvaía-se em sangue. E de todas as frases, melhora para mim o retorno, querido, por favor, que eu senti que perdi aqui o retorno. Me ajude, por favor. Quando ele, pregado na cruz, proferiu estas frases, algumas das que já mencionei, de todas, a que mais impressiona o meu coração, a que mais enche o meu coração de gozo e de alegria, foi quando ele na cruz clamou com grande voz. Eu acho impressionante que os evangelistas colocam exatamente assim: ele clamou com grande voz, ou, dependendo da tradução, ele bradou com grande brado e disse: está consumado, está feito, está completo, está realizado, está consumado, tetelestai, completamente pago. Agora ouçam-me, quando ele bradou dizendo está consumado, era exatamente isto que ele estava dizendo: eu quitei o débito, eu rasguei a dívida, está completamente pago, está consumado. Agora, meus queridos irmãos, quem estava morrendo ali naquela cruz era exatamente Jesus Cristo, nosso Senhor amado, que o seu coração já estava diminuindo o batimento cardíaco, os seus órgãos já estavam entrando em colapso. Jesus estava entrando em processo de morte, mas mesmo entrando em processo de morte, morrendo, o coração diminuindo e já parando de bater, mas ele ainda permanecia Senhor da história. Ele permanecia Senhor da história. E aqui está a resposta da mensagem do evangelho, a resposta da cruz. Por que a cruz? Qual o significado da cruz? O significado da cruz tem a ver exatamente com quem estava morrendo na cruz do meio. Quem morria na cruz do meio? Porque ouçam bem, se o Nilson morrer pendurado numa cruz, é cruel. Se o João, se a Maria, se o Antônio, se a Débora, se a Ruth morrer pendurada numa cruz, é cruel. Mas acontece que quem estava morrendo pendurado na cruz do meio não era o Nilson, nem o João, nem o Manuel, nem o Antônio, nem a Débora, nem a Ruth. Quem estava morrendo pendurado na cruz do meio era o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quem morria pendurado na cruz do meio era aquele que estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz é aquele que conhece
todas as estrelas e chama-as todas pelo seu nome. Quem estava morrendo pendurado na cruz do meio é aquele que sabe quantos litros d'água tem no oceano, que conhece cada grão de areia que existe na praia. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz é aquele que conhece cada toca de cada esquilo que habita nas mais distantes florestas em redor do planeta Terra. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz era aquele que curou o cego, era aquele que abriu os ouvidos do surdo, era aquele que limpou leprosos. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz era aquele que chegou na porta do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz era aquele que disse à filha de Jairo: Talita cumi, levanta-te, menina. E a menina levantou. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz era aquele que chegou na cidade de Gadara e um homem possuído por demônios que arrebentava as correntes e colocava os gadarenos em desespero. Mas quando Jesus pisou lá, a legião de demônios se dobrou diante dele e o homem foi liberto. Quem estava morrendo pendurado naquela cruz é aquele que os demônios, quando ouvem o seu nome, estremecem. É aquele que o inferno entra em convulsão quando ouve o seu nome. Quem morria pendurado naquela cruz é o Cristo desta igreja, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele estava pregado e morrendo na cruz do meio. Qual o significado da cruz? A cruz tem a ver com quem morre ali. Quem era que morria ali? Aquele a quem a Bíblia se refere dizendo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ouçam-me, senhores e senhoras, é por causa de Jesus que a cruz se tornou o maior evento, ou o evento de maior significado na história da humanidade. Não é redundância e nem extrapolação da minha parte em afirmar para vocês que a cruz é o centro, o resto é circunferência. Nenhuma descoberta científica, nenhuma ideologia política, nenhuma corrente filosófica consegue superar o evento da cruz. Sabe por que não? Porque a cruz diz respeito não a um país, diz respeito não a uma aldeia, diz respeito não a uma cidade, diz respeito não a um povo, ou a uma etnia, ou a uma língua. A cruz diz respeito a toda a humanidade. A cruz diz respeito a todo o universo. A igreja não pode esconder a cruz. A igreja não tem o direito de varrer a cruz para debaixo dos tapetes. A igreja não tem o direito de se esconder da cruz. Ao contrário, a igreja precisa fazer da cruz a sua glória. Por isso Paulo diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo poderia se gloriar de muitas coisas, e é exatamente isto que ele está combatendo na igreja da Galácia, porque fariseus estavam entrando na igreja e dizendo: não, tem que circuncidar. Não é assim igual Paulo está pregando. Não é só crer em Jesus, não é só aceitar a fé em Cristo, não, tem que praticar os rituais religiosos, tem que circuncidar. Aí Paulo fica sabendo disso, escreve para eles dizendo o seguinte: olha, vocês se desligaram da graça, vocês caíram de Cristo, vocês caíram da graça e se desligaram de Cristo. Foi
para a liberdade, disse Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estes que estão mandando vocês circuncidarem, eles estão falando isso para se gloriar na carne deles, mas eu não quero me gloriar em nada disso. Eu não quero me gloriar na minha carne. Eu me gloriarei sim na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, permita-me dizer hoje à noite, não se sinta em desconforto com o que vou dizer, mas eu vou dizer aqui em nome do Senhor Jesus. Eu fico angustiado, meu coração afunda dentro do peito quando eu vejo uma geração de pregadores irresponsáveis. A moda do momento agora são os coaches da fé, que arrancaram a cruz do sermão, arrancaram a cruz do centro da mensagem, esqueceram da centralidade da cruz e estão pregando a teologia da prosperidade. Estão pregando teologia da prosperidade, evangelhozinho que faz cócega na alma, coceirinha nos ouvidos. Não, você pode vir aqui do jeito que você quiser, fica à vontade. Deus é só um negócio, a fé é só um negócio, Jesus é só um trampolim para você fazer a vida funcionar. Eu quero te dizer, esse evangelho não é o de Jesus Cristo. Esse evangelho é um falso evangelho. Por quê? Porque na cruz Jesus bradou dizendo: está consumado. E quando ele disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo. E quando o véu se rasgou, caiu toda a parede de separação. Agora não há mais separação, porque caiu toda a barreira. Eu não preciso mais de nenhuma engrenagem religiosa para intermediar a minha relação com Deus. Eu não preciso de lenço ungido, eu não preciso da oração forte do bispo, do apóstolo ou do reverendo. Eu não preciso de nenhum papa, de nenhum padre, de nenhum pastor. Eu não preciso do copo com água em cima do rádio. Sabe por quê? Porque não é Paulo, nem Maria, nem mariolatria, nem catimbó, nem ergue, nem umbanda, nem quimbanda, nem Zoroastro, nem Orfeu, nem Buda, nem Maomé, mas Cristo, Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que você pode levantar as suas mãos para os céus? Será que pode? Será que pode levantar as suas mãos para os céus? Glorifique a Deus hoje à noite. Glorifique a Deus hoje à noite. Sabe por quê? Porque está pago. Está pago. Está pago. Não há mais nada a ser feito pela salvação da humanidade. Está pago. Aleluia, 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 aleluia. O que é a cruz? No primeiro século é instrumento de tortura, é símbolo de maldição, mas agora Jesus rasgou a história entre o antes e o depois. O que é a cruz agora? O grande paradoxo da cruz é que quando eu olho para a cruz, eu vejo a denúncia dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a minha rebelião contra Deus. Eu vejo a minha contradição. Eu vejo o meu mais baixo e imoral nível de pecado. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para a cruz, eu vejo a marca da nossa redenção. Está consumado, está feito, está pronto, está pago. Aleluia, aleluia. Amigo que me ouve hoje à noite, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você que acompanha aí pela internet, se ainda não entregou a sua vida para Jesus ainda, eu te digo aqui hoje à noite, não adianta subir escada de joelho, nem jogar água no cruzeiro. Não adianta a vela vermelha, a vela amarela, a vela cor-de-rosa. Não adianta a vela de 7 dias. Não adianta pagar promessa. Não adianta pagar penitência.
aleluia. Não adianta dar 7 voltas. O que é que eu faço, pregador? Olha para a cruz, olha para a cruz, aleluia, aleluia, aleluia. Eu lamento profundamente que muitos pregadores arrancaram a cruz do centro de suas pregações. Eu não vim aqui criticar pregador nenhum, mas eu preciso dizer isso: eu não vou me calar, não vou me calar diante desses patifes da fé, canalhas do púlpito, que estão brincando com o evangelho, estão brincando com a palavra de Deus, não pregam a cruz. E eu digo: pregador que não conta a história da cruz é indigno do púlpito, nem deveria assumir um púlpito, porque eu só fui constituído pregador porque houve uma cruz, houve uma cruz, houve uma cruz. Os meus pecados foram moídos na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele estava enfermado por causa dos nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. E por quê? Porque ele nos amou sem exigir nenhuma contrapartida nossa. E eu gosto da frase do Billy Graham. Na verdade, a frase não é dele, é de Santo Agostinho. Mas talvez ele foi o que mais popularizou esta frase nas suas famosas cruzadas durante metade do século passado, do século 20, quando ele dizia que a cruz foi o púlpito de onde Deus pregou o seu mais célebre sermão de amor. A mais escandalosa declaração de amor está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele, enfermado pelos nossos pecados, pagou por eles na cruz do Calvário. O que eu faço? Eu te digo hoje: venha à cruz e seja salvo. Venha Jesus. Na cruz ele pagou o pecado de todos os homens. Creia, tão somente creia, porque todo aquele que crê já é considerado justo. Não porque eu seja em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Venha a cruz, venha Jesus, está feito, está consumado, você só precisa crer. É esta mensagem que eu vim pregar aqui hoje à noite, no congresso da Umadame. A cruz precisa voltar para o centro de nossas pregações. Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Venha a cruz. E eu mais uma vez cito a frase de Billy Graham, quando ele dizia: sim, Senhor, leva-me até a cruz, e de lá eu encontrarei o caminho de casa. Se você está perdido na vida, meu amigo, minha amiga, eu te digo: venha à cruz e você vai encontrar o caminho de casa. Ah, mas eu estou perdido nas minhas culpas, eu estou perdido no amor, eu estou perdido no desemprego, eu estou perdido na crise, eu estou perdido no meu lar que está se esfacelando, eu estou perdendo a minha casa, a minha família. Eu te digo: venha à cruz, lança-te ao pé da cruz, te cubra com o sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque este Jesus que morreu pendurado naquela cruz, ele teve o seu corpo morto tirado daquela cruz e levado para uma sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Mas quando foi no domingo pela madrugada, o dia não tinha clareado ainda estava escuro, e três mulheres, segundo a versão de Marcos, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, levantaram-se bem de madrugada, bem cedo, e disseram: vamos lá levar algumas especiarias aromáticas para
perfumar o corpo do nosso mestre e ajudar no processo de purificação. No caminho elas iam conversando, porque estava lá a pedra que era pesada, uma guarnição dos soldados guardando a porta do túmulo, o selo de Roma cravado e é inviolável, e elas vão conversando. Mas enfim, quando a gente chega lá, a gente vê como é que vai fazer. Nós vamos caminhando. Mas quando chegaram na porta do túmulo, para a surpresa delas e para a alegria da igreja e de toda a humanidade, a pedra já estava fora do lugar. A pedra já havia sido removida. E parece que eu vejo elas olhando para dentro do túmulo para ver se viam alguma coisa. Não viam nada. O lenço dele estava dobradinho lá, o lençol jogado pelo chão. E o corpo, você vê o corpo? Não, eu não vejo o corpo, eu não vejo nada. O túmulo está vazio. E de repente elas foram surpreendidas por um ser angelical que trouxe a mais extraordinária notícia que já circulou o planeta Terra. Que notícia é esta? Ele disse, o anjo disse àquelas mulheres: por que buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque já ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você crê que ele vive? Então levante a sua mão aí se você crê que ele vive. Ele ressuscitou, está vivo. Agora corram lá, vão avisar para os seus irmãos que ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é uma particularidade do cristianismo. A doutrina da ressurreição é uma singularidade da fé cristã. Nenhuma outra religião no mundo pode pregar a doutrina da ressurreição. Ou, em outras palavras, até pode, mas não fará nenhum sentido. Por exemplo, o budismo até pode pregar a doutrina da ressurreição, mas não faz sentido. Buda não ressuscitou, o espiritismo também, mas não faz sentido, porque Allan Kardec não ressuscitou. No islamismo também, Maomé não ressuscitou. No zoroastrismo também, Zoroastro não ressuscitou. Mas na fé cristã, na mensagem do evangelho, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, 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 ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Lá no Apocalipse, ele se revelou a João dizendo: João, eu sou o que fui morto, mas vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Eu sou o que fecha e ninguém abre, o que abre e ninguém fecha. Irmão, é isto aqui que empolga o meu coração. Pode falar o que quiser de mim, pode falar, pode murmurar à vontade, o tanto que quiser, pode criticar a maneira que quiser. Eu estou empolgado na minha alma. Sabe por quê? Porque tenho certeza, eu tenho convicção que a minha pregação não termina em um cadáver, a minha pregação não termina em um defunto, a minha pregação não se acaba em uma sepultura. A minha pregação é concretizada naquele que tem a chave do inferno e da morte. Subiu ao céu e breve voltará, montado em um cavalo branco, e no seu manto estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora baixeire calamandaramadarabai. Dei candarabachere calamandarabai. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto. Eu não estou pregando num Cristo morto. Eu não estou pregando em um Cristo jogado em uma sepultura. Eu não
estou pregando um defunto há mais de 2000 anos. Eu estou pregando o Cristo vivo, ressurreto, que está aqui hoje à noite. Ele está aqui no púlpito, Ele está nas galerias, Ele está na nave da igreja. O congresso da Madame só está acontecendo aqui porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu o pecado. Madame, se Ele não tivesse morrido, esse congresso aqui era uma falência. Se Jesus não tivesse ressuscitado, este congresso aqui nem existiria. E se existisse, seria um fiasco, seria uma falência, seria uma vergonha, seria uma decepção. Mas porque Ele vive, porque Ele está vivo, eu posso hoje me alegrar na sua presença e sentir o cheiro dele aqui. Eu sinto o cheiro dele aqui, eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a glória dele aqui. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. O pastor me deu a liberdade para fazer o convite, para orar com a igreja, e é isto que eu quero fazer neste momento final da minha pregação. Aleluia. Mas antes eu vou pedir que você levante as suas mãos para os céus. Levante as mãos para os céus. Você crê que Ele vive? Você crê que Ele ressuscitou? Então levante as mãos para os céus. Comece agora a receber a presença do Cristo vivo, ressurreto. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está entre nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou. Rude cruz, rude cruz. Nós ainda nem começamos o apelo, e o pastor André já trouxe para mim aqui uma mensagem que alguém lá do outro lado, através das transmissões online, Eloídes de Souza Ferreira, está dizendo: eu quero esse Cristo que morreu pelos meus pecados. Quantos podem glorificar a Deus por esta vida? Você que está, já que começou pela internet, então deixa eu começar pela internet. Você que está acompanhando aí pelas transmissões online, você ouviu a pregação do Evangelho, você ouviu a mensagem do Evangelho, o que o Cristo da cruz suportou pelos nossos pecados. Se você quer hoje, agora, receber a vida de Jesus, a vida de Jesus em sua vida, se você quer o perdão dos seus pecados, se você quer o alívio da culpa e de toda a maldição do pecado, escreva aí nos comentários, escreva aí no chat e diga como a Eloíde disse: eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Escreva aí nos comentários, nós vamos fazer questão de ler aqui, e nós vamos orar por você que está acompanhando este culto aí na sua casa. Jesus está salvando aqui hoje à noite, pastor Cláudio, e eu quero convidar aqui agora, dos que estão aqui presentes, pessoas que não entregaram a sua vida a Cristo ainda. Você que veio a este congresso através do convite de um amigo, de uma amiga, de alguém que te trouxe aqui, ou mesmo você que veio por conta própria, de repente você veio. Eu quero te dizer, Jesus te trouxe aqui. Jesus te trouxe aqui para você ouvir a pregação do Evangelho, e você ouviu
Agora só depende de você em dizer: eu quero, eu recebo, eu aceito. Me parece que está vindo. É isso mesmo? Confirma para mim. Está vindo aqui a segunda alma para Jesus. Um jovenzinho. Vem, meu filho, Jesus quer fazer de você um pregador. E ele já está parecendo mesmo um pregador. Aleluia. Cadê a terceira? Cadê a terceira vida? Sai do seu lugar, já está vindo ali. Já está vindo ali a terceira vida. Aleluia. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Se você estiver nas galerias, não tem problema, pode vir, a gente espera você chegar aqui. Nós vamos esperar. Que maravilha, está vindo aqui. A quarta está vindo também. Está vindo a quarta. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Cadê a quinta vida para Jesus? Me ajude aí na internet. Fica de olho aí nos comentários, aí no chat, as pessoas que estão comentando. Então está chegando aqui. Leia para mim, por favor, aí, pastor André. Aleluia. Marconi Martins, pela internet. A sexta pessoa está dizendo aqui pela internet: eu quero. Cadê a sétima? A sétima. Está vindo a sétima? É isso aí, confirma para mim. Está vindo a sétima. Cadê a oitava? Leia Sampaio através da internet. A oitava. Cadê a nona? Cadê a nona vida para Jesus? Venha, venha. Uma grande festa está acontecendo no céu. Aleluia, aleluia. Isso é que é congresso. Congresso para mim é isso. Congresso para mim é isso. Por isso que eu não abro mão da mensagem da cruz. Eu não abro. Pode murmurar, pode criticar. Ah, mas isso não é mensagem de congresso. É sim. Os pregadores da velha guarda pregavam a cruz. Os pregadores antigos pregavam a cruz. E as pessoas se convertiam. Eu vou continuar pregando a cruz. Aleluia. Cadê a nona? Cadê a nona vida? A nona pessoa. Venha rapidamente. Venha rapidamente. Venha, venha em nome do Senhor Jesus. É noite de salvação. É noite de salvação. É noite de salvação. Tem vida para você aqui. Tem vida. Na galeria, onde está? Cadê? Onde está? Estão apontando para mim, mas eu não consegui identificar ainda. Aleluia. Está vindo. Bom, mas de qualquer forma está vindo. A nona pessoa. Cadê a décima? Cadê a décima? Irmão, você podia glorificar a Deus. A décima vida está aqui, ó, pela internet. Maicon Silva, pela internet. A décima pessoa. Cadê a décima primeira? Venha para Jesus. Venha, venha, venha depressa. Oh, maravilha, está chegando. Chegou a décima primeira. Cadê a décima segunda? Chegou a décima segunda. Cadê a décima terceira? Chegou aqui Renata Silva pela internet. A décima terceira. Cadê a décima quarta? A décima quarta. Venha, venha, venha. É uma colheita de alma. Uma colheita de alma. Uma colheita de alma. Aleluia. A 14ª está aqui, Denise Souza, pela internet. A 15ª, cadê a 15ª? Vem depressa, corra, 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 é hoje, é hoje. Enquanto isso, a igreja adora, a igreja glorifica. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo agora. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal por formação e por convicção. É esta Assembleia de Deus que eu conheci, pastor Cláudio. Meu pai, meu avô eram pastores, já partiram, já estão com o Senhor. Pastores da Assembleia de Deus. Cresci ali no pé do púlpito do Belém, ouvindo os pastores antigos. Inclusive o vosso pai, de saudosa memória, pastor Munhoz, com suas mensagens cristocêntricas, arrebatando a igreja do poder pentecostal. É nessa Assembleia de Deus que eu creio. É neste Pentecostes que eu creio. Aleluia, aleluia, obrigado. Aleluia, aleluia. Já chegou a 15ª, me ajude aí. Me ajude, cadê a 15ª? Venha, se já chegou, me ajude, que eu quero chamar a 16ª. Aleluia. Já chegou aqui pela internet. Ruth Alonso está dizendo: eu aceito Jesus em minha vida. Aqui pela internet. Cadê a 16ª? A 16ª. Cadê a 16ª? Vem agora. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Sai do seu lugar e venha. Uma criança, um jovem, um adolescente, um ancião, um senhor, uma senhora, não importa. O que importa é você romper a multidão como a mulher do fluxo de sangue e dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero
Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma unção poderosa de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Eu não sei se é engano meu, mas parece que a 16ª está vindo lá no corredor. Aleluia. Está vindo, é isso mesmo? Está vindo, está vindo. Acesse a 16ª. Cadê a 17ª? Vai chegar no 20º tranquilo. Vai chegar nas 20 vidas aqui fácil, fácil. A 16ª está vindo. Cadê a 17ª? Venha rapidamente. Venha depressa, venha depressa. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você não entendeu direito, deixa eu te falar mais uma vez. Deixa eu repetir para você, de forma bem resumida, bem sintética. Jesus é a personagem mais extraordinária, mais maravilhosa que o universo já conheceu. Jesus é incomparável, é inigualável. Jesus é Jesus e acabou. Jesus é Jesus e não tem saída, nem para a esquerda, nem para a direita. A salvação está em Jesus. Então corra, 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 corra. Venha depressa. A 17ª vida nós estamos esperando aqui pela internet. Aceite Jesus aí. Coloque no chat aí como as outras pessoas colocaram. Venha rapidamente, venha depressa. A 17ª vida para Jesus. Glorifique a Deus, igreja. Glorifique a Deus. Sabe o que eu queria ver aqui agora? Eu queria ver aqui agora vocês sapateando no poder. Sabe por quê? Porque este é o maior milagre. O maior milagre é isso aqui que está acontecendo agora. Este é o maior milagre. Eu fico às vezes abismado com alguns pregadores por aí, cheios de profetadas. Tá vendo bola de fogo, tá vendo isso, tá vendo aquilo, tá vendo nada. É só para emocionar. E todo mundo, oh! Aí Jesus salva uma alma, ninguém fala nada. Glorifique a Deus, porque no congresso da Almadame está acontecendo festa no céu. Se paralítico andar, os anjos não fazem nada. Se o cego enxergar, os anjos ficam caladinhos. Se o surdo ouvir, os anjos também talvez nem olham para o que está acontecendo. Mas se um pecador se arrepende, os anjos começam a festejar e a dizer: mais um, mais um, mais um. Está havendo festa no céu agora. Aleluia, aleluia. Deixa eu insistir mais um pouquinho. Deixa eu insistir mais um pouquinho. Cadê a 17ª pessoa? Aleluia. Levante a sua Bíblia aí para o céu. Cante bem alto. Se eu amo a mensagem. Levante a sua Bíblia para o céu. A 17ª está vindo ali chorando. Olha lá, chorando. 18ª, venha. A 17ª está chegando aqui em lágrimas. Ora baixeire candarabandarabai. Cambandarabaixeire conderemanarabaxandarabai. Você que está afastado, você foi embora de casa, foi embora de casa. O pai está sentado na varanda da casa esperando você voltar.
E se você voltar hoje, agora, Ele vai correr na tua direção para te abraçar. Você que se afastou do Evangelho, corra agora na direção do Pai. O Pai vai te abraçar, vai te dar uma nova sandália, um vestido novo, um anel no seu dedo. E Ele vai dizer: o meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu não estou falando isso aqui para emocionar você, não. Eu tenho aqui alguns amigos que me conhecem o meu estilo de mensagem, a minha linha de pregação. Eu não vim aqui emocionar você, eu não vim aqui mandar, pega na mão do irmão, cutuca ele, olha. Não vim aqui fazer isso, eu vim aqui pregar o Evangelho, e eu tenho consciência que preguei. Mas eu não posso negar o que eu estou sentindo aqui, uma glória tremenda, uma atmosfera espiritual tão gloriosa que está inundando. Eu sinto como se pairasse sobre toda a igreja, como se uma nuvem de glória estivesse envolvendo toda a igreja. Eu não sei se você pode sentir, perceber, e eu também não quero te induzir a nada. Eu estou testificando o que eu sinto aqui hoje à noite. Esta presença gloriosa do Espírito de Deus. A 17ª ou é a 18ª? A 18ª vida está vindo ali. Glorifique a Deus, igreja. A 18ª está vindo ali. Será que pode chegar na 20ª vida aqui hoje? Vocês creem que pode chegar na 20ª vida aqui hoje? Fechar esse culto com 20 vidas no altar de Deus. Cadê a 19ª? Ou pela internet, ou aqui, ou uma pessoa afastada do Evangelho. Vem agora em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Começa a receber aí agora o poder de Deus na tua vida. Comece a receber aí agora a presença do Espírito Santo de Deus. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o poder pentecostal de Deus aí agora. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo o poder do Espírito Santo na tua vida aí agora onde você está. Sinta a presença de Deus na tua vida. Está vindo uma criança ou está perdida? Está vindo receber Jesus, é isso? Chega aqui mais perto. Essa criança está vindo aqui se entregar a Cristo. Aqui está uma criança se entregando a Cristo. A 19ª vida. E sabe o que Jesus diz para você, minha filhinha? Jesus diz assim para você: deixa vir essa minha filhinha querida, porque dela é o reino dos céus. Você crê? Levante a mãozinha assim para o céu. Diga: Jesus, eu creio. Glorifique a Deus, igreja. Cadê a 20ª vida para Jesus? Cadê a 20ª vida para Jesus? Irmãos, eu abro meu coração para dizer para vocês aqui hoje à noite: a 20ª está chegando aqui, ó. Mais uma criança. Mais uma criança está chegando. A 20ª vida. Eu quero abrir o meu coração para vocês aqui hoje à noite. Deus é minha testemunha o quanto eu tenho me entristecido nesses últimos anos com os rumos que a igreja evangélica brasileira tem tomado, com os modelos e referências de pregadores que têm se levantado nesta nação, induzindo muitos dos nossos jovens a um falso evangelho. E eu tenho pedido: Deus, manda aquele avivamento, aquele lá, aquele daquela Assembleia de Deus lá atrás, aquele avivamento de vidas no altar. Mais uma, 21ª chegou, cadê? Aqui, chegou aqui. Deus te abençoe, querido. Mais uma criança ali, ó, 21ª. Pode vir a 22ª. Eu tenho chorado e clamado: Deus, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Igreja de Americana, a igreja brasileira precisa de um verdadeiro avivamento. Quem crê?
E quem crê que antes do toque da trombeta, antes do arrebatamento da igreja, este vento do Espírito vai soprar. Quem crê, levante as suas mãos para os céus. Aleluia, aleluia. Mais uma criança está chegando aqui, lá em cima. Eita, maravilha, lá em cima. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Ali na galeria, 22ª, 23ª chegou aqui. Mais uma criança, 23ª. Cadê a 24ª? Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Está chegando ali a 24ª. Cadê a 25ª? Cadê a 25ª? Vem depressa, vem depressa. É noite de salvação. Jesus falou no meu coração: eu vou dar hoje à noite uma colheita de almas. A palavra vai ser uma palavra que vai colher almas para o meu reino. E está acontecendo aqui agora. A 25ª está chegando ali. Que coisa interessante, está vindo crianças agora. É só crianças que estão vindo agora. E Jesus disse: deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Chegou a 25ª, cadê a 26ª? Vem depressa, vem depressa, uma 26ª. Aleluia. Vieram duas, então já tem a 26ª. Cadê a 27ª? Parece que está vindo aqui. Você está vendo também, filho? Levante a sua mãozinha assim para o céu. Isso, está vindo aqui a 26ª. 27ª, cadê você? Cadê a 27ª? Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou aqui a 27ª. É duas? São duas? 27ª e a 28ª. Cadê a 29ª? Meu coração se alegra, sabe por quê? Esse que vos fala aqui começou a pregar o evangelho. Chegou aqui a 28ª, 29ª na verdade. 29ª, cadê a 30ª? Cadê a 30ª? Este que vos fala aqui começou a pregar com 7 anos de idade. Era 1985. Eu com 7 anos de idade comecei a pregar este evangelho e nunca mais parei. Fui batizado no Espírito Santo aos 11 anos de idade. E no dia 16 de dezembro de 1990, aos 12 anos, eu desci as águas do batismo e em lágrimas eu disse: Senhor, eu te seguirei para o resto da minha vida. Venha o que vier, haja o que houver, eu te seguirei por todos os meus dias. E eu estou feliz de ver estas crianças aqui. Chegou aqui duas, a 3 mais 5. Então quantos são agora? Me ajuda a contar. 34. A 34ª, cadê a 35ª? Chegou a 35ª. 3, 34, 37 então. 37, cadê a 38? Está vindo ali a 38ª. Cadê a 39ª? 39ª. 39ª, cadê? Cadê? Corre depressa. E aí na internet, vocês que estão acompanhando a transmissão aí, parou? Você aí na sua casa, você que está afastado do evangelho, você ouviu o evangelho, não endureça o teu coração. Escreva para nós, diga aí: pronto, está aqui o Igor. Igor está dizendo: eu, Igor, aceito a Jesus como meu Salvador. 39ª então, não é isso? 40ª chegou aqui. 40 vidas. Cadê a 41ª? Cadê a 41ª? Eu vou insistindo. Aleluia, tá vindo vidas. Muitas vidas. Aleluia. Cadê a 30ª? Ou seja, cadê a 41ª? 41ª vida para Cristo. Venha rapidamente. É noite de salvação, é noite de transformação. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem mais? Será que nós podemos orar? Será que nós já podemos orar? Levante as suas mãos para os céus aí com a minha agora. Rapidamente levante as suas mãos para os céus agora junto com a minha. Vamos clamar ao Senhor agora por estas vidas diante do altar de Deus agora. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor agora com as mãos levantadas. Eu quero ouvir o clamor da igreja.
Eu quero pedir que a igreja ore junto comigo. Eu quero ouvir aquele clamor, sabe aquele clamor como voz de muitas águas, da igreja em oração, da igreja em clamor diante de Deus. Isto, as crianças estão subindo aqui nesta plataforma, nesta outra plataforma aqui. Isto, subam aí, aleluia, conduza estas crianças. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Eu ainda na minha experiência de fé cristã, não tinha visto ainda uma quantidade, um número significativo de crianças assim diante de Deus. A 41ª está aqui, ó, Keilimar Munhoz. Eu quero Jesus. Mas está dizendo o seguinte: meu nome é Angel, né? Tenho 6 anos lá pela internet, nas transmissões online, pastor André. Eu tenho 6 anos e eu quero Jesus. Deus te abençoe, querido. Aí na tua casa, aí na internet. Que coisa maravilhosa, uma criança de 6 anos, uma pregação segura, criança de 6 anos na internet. Criança está caçando diversão, jogos na internet. Tem uma criança de 6 anos dizendo: eu quero Jesus, pela transmissão online. Ai, como eu me sinto leve aqui hoje à noite. Aleluia. 41 vidas para Jesus. Eu vou orar agora com a igreja, mas não significa que a oportunidade encerrou. Você pode vir para Jesus, você pode continuar escrevendo aí para nós aí pelo chat na internet. Levante as suas mãos, igreja, e eu, como disse e repito, eu quero ouvir a voz da igreja como voz de muitas águas. Toda a igreja num só clamor. Levante a sua voz e clame a Deus comigo agora, igreja. Amado Pai, bendito e maravilhoso Deus, clame comigo, igreja. Estamos aqui te agradecendo, Senhor, neste congresso da Umadame, durante todos esses dias de congresso, onde o Senhor tem falado com esta igreja, onde o Senhor tem derramado a tua presença, a tua glória sobre este povo. E aqui nesta noite, Senhor, no encerramento deste congresso, aqui nesta noite, Senhor, onde toda a igreja em Americana está reunida, ouvindo a pregação do Evangelho, nós levantamos agora as nossas vozes e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estas vidas, por estas crianças, por estes jovens, por estes homens e mulheres, por estas moças, por estes rapazes que tomaram a maior e mais significativa decisão de suas vidas, que foi de se entregar a Ti. E eu te peço agora, Senhor, perdoe os seus pecados, coloca paz em seus corações, ó Deus e Pai. Nós clamamos a Ti agora, que eles sejam tomados, inundados agora, pela alegria do Teu Espírito, e pela alegria da salvação em seus corações. Amado Deus, eu te peço agora, que o Senhor de igual modo toque o coração do Teu povo agora, da Tua igreja. Manifesta a Tua unção, a Tua glória, o Teu poder sobre a vida desta igreja. Glorifique a Deus aí, irmão. Receba agora aí o batismo no Espírito Santo. Receba agora aí a cura divina. Receba agora aí a alegria do Espírito Santo. Receba agora aí o gozo do céu. Aleluia, aleluia. Chegaram aqui mais algumas crianças. Eu não sei dizer quantas exatamente chegaram, mas chegaram aqui várias crianças durante a oração, durante esse momento em que nós estamos orando. Significa dizer que nós já passamos de 45 vidas aqui no altar do Senhor. E eu convido a igreja agora a levantar as mãos para os céus e a celebrar agora na presença de Deus. Glorifique agora, igreja. Receba agora, igreja, a presença do Espírito Santo. Abre a boca agora. Celebra, 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 celebra. Sinta agora a alegria e o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Cinquenta vidas no altar de Deus. Esse é o saldo, o madame.
para essa noite de congresso que o Senhor vos deu. Vocês estão felizes com este presente dos céus? O total é quanto? No congresso total, todos os dias do congresso, o pastor está me dizendo aqui, 98 vidas. Poderia acontecer um milagre maior do que este? Poderia ser melhor do que isto? Conduz estas pessoas, os auxiliares que vão anotar os seus nomes, que vão acolher estas pessoas e encaminhá-las. Eu entrego o microfone à mão do pastor, agradecendo por esta tão rica, honrosa e privilegiada oportunidade. E eu gostaria de entregar esse microfone com este coro do hino que nós estávamos cantando. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Obrigado, pastor. Muito grato. Glória a Jesus. Que Deus abençoe o pastor Nilson Gomes. Quantos irmãos querem que o pastor Nilson Gomes volte aqui? Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, em 1964, eu tinha de 7 para 8 anos. E com 8 anos de idade, eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o primeiro culto que eu dirigi das crianças, eu tinha 12 anos e Jesus batizou 12 crianças com o Espírito Santo. Sábado a festa continua. Toda a mocidade em pé para louvar o Senhor mais uma vez. Sábado continua o congresso. E a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos juntos vamos dizer amém? Amém. Dê a paz do Senhor uns aos outros. Que
Pastor Nilson, o senhor, é a primeira vez que o senhor prega em Americana? É a primeira vez. Aqui na sede é a primeira vez. Primeira vez que o pastor Nilson está conosco em Americana. E qual o sentimento que resume essa participação hoje? Sentimento de gratidão, sobretudo, gratidão e de forte emoção de ver uma mocidade cheia de Deus, uma igreja amante da palavra, apaixonada pelo Evangelho e um resultado que não poderia ser outro. Vidas se entregando a Cristo. E o que mais me chamou a atenção, eu até falei durante a pregação, não tinha visto ainda, no meu tempo de fé cristã, de experiência ministerial, um número tão expressivo de crianças se rendendo a Cristo. Então, isso me empolga, porque eu li certa vez que a mensagem de Billy Graham era uma mensagem que, do ancião à criança, todos compreendiam a mensagem. Então me senti feliz de ver crianças, uma quantidade enorme de crianças se rendendo a Cristo e pela pregação do Evangelho. Então assim, criança que compreendeu a simplicidade do Evangelho e tomou uma decisão por Jesus. Glória a Deus. Eu sei que o senhor tem tido uma postura muito centrada, o senhor tem sido muito confiante na maneira que tem conduzido o seu ministério de pregação. Quando o resultado é como hoje, salvação de almas, uma igreja parada para ouvir a palavra de Deus, vem um sentimento de que o senhor está no caminho certo, é isso mesmo, essa é a mensagem. Esse é o sentimento que eu tenho. Na verdade, esse é o termômetro. Eu uso isso como termômetro, como ponto de referência que me diz que eu estou no rumo certo. Então, é essa a leitura que eu faço. E qual conselho o senhor poderia deixar para essa nova geração de pregadores? Porque eu tenho certeza que muitos dos nossos jovens também estão com essa chama da pregação, vai começar a pregar. Que conselho o senhor tem para essa geração de jovens? Que eles resgatem a centralidade da cruz, a centralidade da mensagem do Evangelho. Não há nada mais empolgante, não há nada mais extraordinário na vida de um pregador, seja ele um jovem pregador, seja ele um pregador já veterano, já experiente. Nada mais empolgante, nada mais extraordinário do que um pregador que fala com confiança a mensagem do Evangelho. E eu penso que é isso que fez a diferença na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo São Paulo é essa referência para nós hoje como pregadores, que ele fosse para o leigo e fosse no centro intelectual do mundo da sua época, como Atenas, por exemplo, com os atenienses, com os filósofos, com os grandes intelectuais da época ouvindo, e Paulo focou a sua mensagem na cruz, centralizou a sua pregação na pessoa de Cristo. Então essa é a minha palavra que eu deixo para a geração de jovens pregadores. Glória a Deus. Eu costumo dizer que para o pregador, essa palavra sucesso talvez é um tanto quanto difícil. É melhor o êxito, né? Ter um êxito ministerial. E eu penso que cumprir fielmente a vida, a carreira, fiel à palavra, já é uma grande vitória, independente do resultado, no que diz respeito à empolgação das pessoas, mas alcançar o objetivo, pregar a palavra, uma palavra cristocêntrica e com salvação de almas. Eu penso que essa é a vitória que todo pregador deveria desejar para a sua vida, e eu penso que o senhor está sendo levantado como um referencial para essa geração que se cansou desse evangelho que foi por muitos banalizado por aí, e eu penso que Deus tem levantado o senhor como uma referência para despertar muitas pessoas. Então meu desejo é que Deus continue te abençoando, conservando o seu ministério, e que essa participação da Almadame seja a primeira de muitas, que a Americana se torne parceira desse ministério tão abençoado que Deus te deu, e que você possa estar sempre aqui conosco, ok? Amém. Amém, eu fico grato. Minha palavra de gratidão a você, pastor Cláudio, toda a diretoria da Almadame, e que Deus possa continuar abençoando abundantemente a igreja americana. Amém. Esse é o pastor Nilson Gomes. Muito obrigado, pastor Nilson. Deus abençoe.